Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo, graças a Deus. Hoje eu vou falar aqui de um tema um pouquinho polêmico. Vou trazer questionamentos para mim, para você, para todos nós, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, que são várias leituras, eu vou trazer logo aqui a primeira, né? Que é no Evangelho de Yahushua segundo Mateus, capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa, aquele que por ele o escândalo vem, né? E eu queria questionar, né? São alguns pastores famosos e conhecidos aqui no Brasil, né, principalmente, que há muito a gente já vem vendo aí escândalos, né, polêmicas, vamos dizer assim. E pastores, autoridades religiosas jamais deveriam se envolver em tais polêmicas, né? Eu penso assim, eu sou só um discípulo e eu me envergonho quando eu caio em uma falha. E quando a gente cai em uma falha, em um erro, seja ele qualquer que for, a gente tem que procurar se redimir, né? Tem que procurar fazer o que é certo, se perdoar, pedir perdão, fazer o que é certo, corrigir o nosso erro. E não vir depois, né, com outra gravação, vídeo, publicação, batendo de frente com aqueles que nos questionaram ou que falaram pra gente que tá errado. Eu tô falando isso aqui porque o Silas Malafaia, né, ele montou aí, né, na igreja dele uma bateria de carnaval evangélica. E alguns pastores famosos também, querendo palanque, né, que essa é a verdade, foram rebater ele e ele rebateu de volta, ainda levou... Cara, isso tá virando uma bola de neve, né? E assim, eu não concordo também, né? Mas eu não tô aqui pra dizer que eu sou melhor do que ele em nada, só que ele tem que analisar aí se o que ele tá fazendo é alinhar a igreja dele ao mundo, né? Ou o que deveria fazer, que o evangelho diz, alinhar o mundo à igreja, e não a igreja ao mundo, porque o batuque do carnaval, ele é consagrado a entidades, ele é consagrado a demônios, o carnaval é festa da carne, entendeu? Não tem nada a ver com o evangelho. Então você fazer uma bateria de carnaval, mesmo que seja com a temática religiosa, você está também participando de uma comemoração mundana, pagã, dedicada a demônios, e não a Deus e a Yahushua. Não confunda as coisas, né? Então vamos lá. Aqui ele citou, né, no que ele rebateu os pastores que criticaram ele, que Paulo fala que a gente tem que provar de tudo. Mas não é bem assim que a leitura fala. Às vezes a gente tem que analisar, né, se a escritura está dizendo aquilo que a gente entende. Pedir opiniões de outros. Às vezes você sozinho não vai entender a escritura. Você acha que entendeu daquele jeito e não é aquele jeito que a leitura está te passando, não. Vamos lá, vamos ver o que Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 21 e 22. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda a espécie de mal. Ou seja, você tem que examinar tudo, mas você tem que tirar o que é bom daquilo. Aí você vai falar, a batucada é boa, então, né? Vou levar para minha igreja. Não é bom a mulher tá dançando seminua lá, não é bom a bebedeira que rola no carnaval e todas as outras coisas que a gente sabe, mas a batucada é boa. Mas é a mesma batucada do carnaval. Quando você vai ver na Bíblia, o que era feito em relação a louvores era harpas, hinos, não é batucada de carnaval. A gente não tem que confundir as coisas, e não é só os pastores não, é todo mundo está confundindo as coisas, né? Infelizmente. Outro questionamento em outra leitura que eu vou trazer aqui para a gente refletir também, ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que ele? Preste atenção no que a leitura diz. Se são coisas consagradas a demônios, você vê muito bem o que o carnaval é. Quando tem os desfiles das escolas de samba lá, o que eles representam lá? Sempre é coisa ruim. Todo ano se repete isso aí. Aí o cara vem trazer a batucada para dentro da igreja dele. Tudo bem, essa é a opinião dele. Mas você que é ovelha, assim como eu, saiba discernir onde você está. Se você está no local correto, um local que está cheio de Espírito Santo ou cheio de espíritos de demônios também. Porque você não pense que espíritos de demônios não entram em denominações religiosas, que você está muito enganado. Porque o corpo governante daquela denominação ali não está com Deus. É isso que você tem que discernir. E outra coisa que eu tenho visto aí, muitos videozinhos na internet, né, as pessoas até brincando em relação a isso, é a distorção, né, que a gente é salvo pela graça, do que a leitura traz e o que as pessoas têm entendido e vivendo aí de uma forma lasciva, do jeito que quer, e acha que vai ser salvo porque a salvação é de graça. Mas eu vou ler aqui para você, se você já viu isso aí, né, que você reflita no que a leitura aqui está dizendo e se você entende da mesma forma que eu, né. Efésios capítulo 2, do 8, e eu vou ler aqui até o 10. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua,
criados em Yahushua HaMashiach para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, ó, a salvação ela é de graça. Entendeu? Que você não vai precisar pagar nada para você ser salvo. O que você tem que fazer é o certo, é o que é bom e agradável aos olhos de Deus. E que você não é de graça por quê? Para que você não se vanglorie. Olha, eu fui salvo porque lá no Reino Celeste, isso é claro aqui no Apocalipse, tá? Vai ter um corpo governante. Vai ter 144 mil que vai governar com Cristo. Ou seja, tem pessoas que pela sua santidade, ela vai ter méritos maiores que outras pessoas no reino. Não vai ser um lugar bagunçado. Você entende? Por isso que é para que ninguém se glorie pelas suas obras. É Deus que vai escolher quem vai ter cada cargo lá, dependendo do seu coração, de quanto você foi santo, de qual foi a obra que você praticou, né? Mas não que isso vai influenciar, eu fiz mais boas ações que o outro, eu vou ser salvo, o outro não. Não é assim. Deus é que decide. É de graça a salvação. É assim que você tem que entender. Não é que, eu vou viver do modo que eu quiser, porque a salvação é de graça. Basta eu ter fé em Cristo. Ele está dizendo aqui, ter fé em Cristo, meu irmão, Cristo é o Evangelho. Ter fé em Cristo é ter fé no Evangelho. Se você tem fé em algo, você tem que praticar. Não é só você acreditar. Você entende? Quando você tem que ter fé em Cristo, você tem que ter fé no Evangelho e praticar o Evangelho. As coisas não são separadas. Uma está junto com a outra. Crer e praticar. Porque a fé sem obras está morta. Isso está aqui na Bíblia também. Outra leitura que eu vou trazer aqui para vocês. E vocês vão entender o porquê que eu falei isso em relação à salvação é de graça, né? 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Você viu aí toda a leva de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Será que nós queremos? Cristo está às portas, cara. Não adianta você achar, isso é ilusão, isso não vai acontecer. Tudo que está aqui em Mateus, no Apocalipse, tem se cumprido. Só não sabe que está acontecendo quem não lê a Bíblia, quem não tem um mínimo conhecimento do Apocalipse. Mas quem tem sabe. Tudo que está acontecendo está escrito e vai piorar ainda e ele vai voltar. E as pessoas estão exatamente igual nos tempos de Noé, que está lá em Mateus 24. As pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. As pessoas vão estar comendo, bebendo, se divertindo. E ele vai voltar e não vai ter mais o que fazer. Você, sim, esse vídeo chegou até você, é um alerta. Ainda há tempo de você fazer o que é certo. Eu estou buscando todos os dias fazer o que é certo. Não é fácil. Talvez a gente ache que seja fácil. Mas por a gente ter vivido tanto enganado com as coisas do mundo que são agradáveis, a gente fica lutando tanto para fazer o que é certo. E às vezes a gente fica tropeçando. Mas desistir já é perder. Você não pode desistir de fazer o que é certo, você tem que tentar, você tem que lutar todos os dias. E é assim que Deus vê, é a tua fé, as obras que tu está fazendo mediante a tua fé. É isso que vai te salvar. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis trazer aqui nesse vídeo, né? Afaste dos escândalos. Quanto mais longe do mundo você tiver das coisas mundanas, é melhor para você. Eu sei que muita gente, às vezes, quer ir para uma igreja, quer fazer a vontade de Deus, mas tem vergonha. Eu sei porque eu já fui mundano, eu sei o vale da sombra e da morte que eu já passei. Eu não sou exemplo não, gente, eu não sou parâmetro não. Eu posso ser um exemplo do que eu mudei, não o que eu fui. Mas eu já fui uma pessoa muito, muito do mundo, sem esperança. E hoje, depois que eu conheci a palavra de Deus, eu mudei totalmente. E muita gente se afastou de mim. E eu não me arrependo disso, porque eu estou buscando a minha salvação. As pessoas que se afastaram de mim são pessoas que não estão interessadas com a salvação. Mas muitas ainda têm contato comigo. E não são pessoas que estão buscando a salvação, não. Mas quando eu posso, e o que eu posso fazer para tentar passar uma palavra de fé para elas. E se elas veem esses vídeos meus e me conhecem, as pessoas que me conhecem sabem, né? O que eu quero. Eu quero o bem de todos, a salvação de todos, né? Mas é aquele lugar que você não é ouvido, né? Que você vai lá pregar. Cristo fala que a gente tem que sacudir até a poeira dos pés. Entendeu? Uma coisa é você ser bom, outra coisa é você ser besta, né? A gente tem que pregar. Mas se a pessoa também não quer ouvir, você não vai ficar insistindo, não. Entendeu? Mas se você ouviu isso aqui, se isso tocou no seu coração, esqueça os outros, esqueça a opinião dos outros. Faça por você. Faça por você, porque ainda há tempo. Mas não há muito tempo. Fique com a paz do Eterno e até o próximo vídeo, se Deus quiser.